Boa noite. Eu vim essa noite falar, já que eu não consigo dormir, né? Então eu resolvi falar sobre uma coisa que vem, né? Que eu tenho observado assim ao longo do tempo, que é sobre estereótipos, né? Mais precisamente sobre as pessoas que... Vou dar um exemplo, né? Um professor de história, por exemplo, uma pessoa que se forma em história, licenciatura ou não, né? Existe uma ideia, né? Pré-concebida, né? Em relação a pessoas da área de ciências humanas, principalmente de história, né? Que essas pessoas, feitas por um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? Elas criam o estereótipo do professor de história, ou da pessoa formada em história, ou de qualquer pessoa que é formada na área de ciências humanas. Que estereótipo? É o estereótipo da pessoa formada em ciências humanas. No caso, né, tirando a mim como exemplo, né, tirando eu como exemplo, formada em história. Existe uma ideia, né, de que todo professor de história, se ele se formou em história, ele automaticamente, né, ele tem que ser comunista, defender a esquerda. E isso aí eu acho que é o que eu digo. É o estereótipo do historiador, entendeu? Eles acham que todo historiador, todo professor de história tem que ser comunista, tem que ser de esquerda, tem que defender a esquerda. Entendeu? Acho que isso daí, acho que já passou da hora de se libertar desse estereótipo, entendeu? Porque nem todo mundo que leu sobre as teorias de Karl Marx, né? Sobre Karl Marx, nem todo mundo que lê autores, né, considerados comunistas na faculdade, quando faz história, quando estuda história, significa que essa pessoa vai ser uma comunista, vai defender o comunismo, o socialismo. Eu tô falando por mim, entendeu? Eu respeito o direito que a pessoa tem de defender a esquerda, de se posicionar, né, do lado da esquerda política. Eu respeito o direito da pessoa defender comunismo. Agora, eu acho que também deve ser respeitado quem não defende isso. E o fato de eu ser uma formada em história não significa que eu tenho que ser comunista, que eu tenho que apoiar a esquerda, entendeu? Não significa isso. Um historiador, um professor de história, ele não significa se formar em história, estudar como filosofia, sociologia, não significa que essa pessoa que estudou, né, que escolheu uma carreira na área de ciências humanas, ela automaticamente tem que ser uma pessoa que defende a esquerda política, que se posiciona do lado da esquerda política, ou que tem que ser comunista, entendeu? Então acho que isso daí, essa ideia tem que ser superada, isso aí, entendeu? Tem que ser superado. E às vezes, quando um professor de história ele não defende comunismo, ele não é de esquerda, ele é criticado, entendeu? Ele é criticado
Principalmente se ele estudou em universidade particular, não estudou em universidade pública. Já começa o preconceito daí. Como se eu, quando eu estudei em universidade particular, eu me formei numa universidade particular. Muitos dos professores, alguns dos professores que eu tive, eles tinham doutorado e mestrado em universidades públicas, entendeu? E aí, né? Então isso daí é uma ideia que tem que ser superada, esse preconceito, entendeu? Em relação à pessoa que se forma na área de ciências humanas e não apoia esquerda, não apoia comunismo, entendeu? Eu acho isso. Eu acho não, isso aí é um fato. O preconceito em relação a professores de história e a pessoas formadas na área de ciências humanas que não apoiam comunismo, não apoiam, não estão do lado, não apoiam a política de esquerda, né, partidos de esquerda, é muito grande, há um preconceito, entendeu? Esses professores, né, essas pessoas formadas em humanas que não apoiam o comunismo são criticados, são ridicularizados, né? São colocados em questão, tipo assim, eles se formaram, mas não entenderam nada, entendeu? Como não entende? Como pode dizer uma coisa dessas? Isso aí não tem lógica, entendeu? Não tem lógica isso, entendeu? É isso que eu queria dizer. Essa coisa de estereótipo, isso aí é algo que tá mais do que provado que não significa nada.